pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando hoje sobre recursos em matéria criminal. Darei aqui mais uma aula prática, na verdade o mais prática possível, né? Porque afinal de contas em vídeo fica um pouco difícil. E hoje a gente vai falar especificamente de dois recursos previstos no Código de Processo Penal. Primeiro, os embargos de declaração e o segundo, embargos infringentes, certo? Bom, com relação aos embargos de declaração, eles se encontram no Código de Processo Penal nos artigos 382 e 619 e quando se trata de embargos de declaração nas sentenças criminais prolatadas nos juizados especiais, eles se encontram no artigo 48 da Lei 9.099, certo? Primeiro de tudo, pessoal, os embargos de declaração, como recurso, eles só vêm previsto no Código de Processo Penal, no 619 e na Lei 9.099 no 48, certo? O 619 fala de embargos de declaração contra acórdãos e o 48 da Lei 9.099 fala em embargos de declaração contra as sentenças dos juizados. Com relação às sentenças proferidas pelo juízo de primeiro grau, que não dos juizados especiais, não foi previsto exatamente um recurso de agravo, de embargos de declaração. Não. Os embargos de declaração estão no capítulo específico a partir dos artigos 500 e cacetada, certo? Mas cabe contra as sentenças de primeiro grau, naturalmente, e o Código de Processo Penal prevê isso, uma espécie de embargos de declaração. Aliás, eu vou dar uma lida aqui com vocês, o que é que diz o 382. Vejam, os recursos começam lá no 581, que é o recurso sítio distrito. Mas os embargos de declaração contra as sentenças de primeiro grau está lá no artigo 382, que tem a seguinte redação: qualquer das partes, ou seja, acusação ou defesa, poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Ou seja, contra a sentença cabe o que comumente a doutrina chama de pedido de declaração de sentença e não embargos de declaração. Tá entendendo? Há quem chame de pedido de declaração de sentença ou embarguinhos. Mas contra as sentenças, esse pedido de declaração da sentença, a gente não pode chamar tecnicamente de embargos, porque não está no capítulo dos embargos. Mas vejam, cabe exatamente nas mesmas situações, obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão, e no mesmo prazo. Certo? Com relação aos embargos mesmo de declaração previstos contra acórdãos, está lá no 619. Olha o que é que diz. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias, contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Ou seja, vacilou e muito o Código de Processo Penal porque não precisava prever no 382 esse pedido de declaração de sentença. Podia colocar só no 619 dizendo que contra sentenças de primeiro grau e contra acórdãos cabe os embargos de declaração, certo? Então é só para mostrar que tecnicamente contra as sentenças de primeiro grau não há previsão de embargos de declaração, mas sim é previsto no 382 um pedido de declaração da sentença que no final das contas é exatamente os embargos, certo? Portanto, cabe esse pedido de declaração da sentença ou embargo de declaração
contra a sentença de primeiro grau ou contra acórdãos. Sempre que a decisão for ambígua, obscura, contraditória ou omissa, e eu remeto vocês para um capítulo específico que fala sobre isso, porque esse aqui não é o momento, caberá embargos de declaração sim. Com relação aos juizados especiais, o artigo 48 tem o seguinte redação, ó. Caberão embargos de declaração quando na sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, certo? Primeira diferença é que o prazo para os embargos de declaração nos juizados especiais é de 5 dias e não 2. E caberá embargos em caso de obscuridade, que é previsto no CPP, contradição, que é previsto no CPP, omissão, que é previsto no CPP, mas aqui fala em dúvida, certo? Enquanto os juizados especiais fala em dúvida, o Código de Processo Penal fala em contradição. Não, aliás, o Código de Processo Penal fala obscuridade, contradição, aliás, o Código de Processo Penal fala em ambiguidade, em obscuridade, contradição e omissão, certo? A lei dos juizados fala a mesma coisa, só que troca a ambiguidade por dúvida, que no final das contas acaba tendo mais ou menos o mesmo sentido, certo? Bom, os embargos de declaração ou pedido de declaração da sentença deve ser interessada ao órgão que prolatou a decisão. Se foi o juízo de primeiro grau, você pede que o juiz de primeiro grau esclareça os pontos obscuros, ambíguos, contraditórios ou omissos da sentença. É o próprio juiz. E se for em segundo grau, você encaminha para o relator que prolatou o voto vencedor. Tá entendendo? Então é para o próprio órgão que produziu a decisão. Com relação ao prazo, já falei aqui, se for contra sentença ou acórdão, 2 dias. Se for contra sentença proferida nos juizados especiais ou acórdãos proferidos pelas turmas recursais, o prazo é de 5 dias, certo? A juízo de retratação, eu coloquei até na nota de aula, né? Embora o próprio juiz ou tribunal analise o recurso, não chega a ser um juízo de retratação, né? Porque nesse caso de provimento dos embargos, haverá o que se chama de complementação da decisão e não reforma. Eventualmente, pessoal, por exemplo, se a parte que está inconformada com a decisão acusa a decisão de omissa porque, por exemplo, não enfrentou determinado ponto do processo, analisando o recurso de embargos, pode, eventualmente, o juiz ou o tribunal dar um entendimento absolutamente contrário ao que ele deu antes. Por exemplo, Excelência, o senhor não analisou a tese de legítima defesa que foi arguída nas alegações finais. Ao juiz é mesmo. Opa, realmente não analisei. E agora que eu estou analisando, eu vi que foi em legítima defesa mesmo. Ou seja, nesse caso aí, os embargos que forçou com que o juiz analisasse uma tese não apreciada até então, fez com que ele modificasse a sua decisão. Por isso é que se diz que, excepcionalmente, os embargos de declaração podem, o recurso de embargos de declaração pode ter efeito modificativo, mas não é uma característica muito comum dos embargos de declaração, não. Ok? Essa, portanto, foram algumas informações práticas acerca do recurso de embargos de declaração que, quando proposto em primeiro grau, fora dos juizados especiais, não é exatamente um recurso, mas sim um pedido de declaração da sentença.
Falemos agora, pessoal, sobre os embargos infringentes ou de nulidade. Os embargos infringentes ou de nulidade, eles se encontram lá no artigo 609 do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida pela organização judiciária, certo? E no parágrafo único diz o seguinte: quando não for unânime a decisão de segunda instância, quando não for unânime. Portanto, pessoal, quando se fala e não for unânime e em segunda instância, evidentemente, a gente vai ver que os embargos infringentes, eles cabem para quê? Cabem para decisões de segundo grau. Porque nunca a decisão de primeiro grau ela será não unânime, porque é o juiz singular que vota de maneira solitária, né? Então, quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, portanto, pessoal, os embargos infringentes ou de nulidade, eles são recursos exclusivos da defesa, não cabe para a acusação. Admitem-se os embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acórdão na forma do 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Portanto, pessoal, os embargos infringentes ou de nulidade estão no parágrafo único do artigo 609. Repetindo, cabe somente para a defesa em caso de julgamento não unânime, ou seja, a acusação ganhou, mas ganhou de forma não unânime. Por exemplo, o tribunal resolveu condenar numa apelação por 2-1. Então foi 2-1, um voto único para a defesa que perdeu, cabe em tese, cabe aí os embargos infringentes, certo? Lembrando que a lei fala, o 609, parágrafo único, fala em embargos infringentes e de nulidade. Por que isso? A doutrina considera que embargos infringentes é quando há ofensa ao mérito da questão, ou seja, direito material, direito penal. Enquanto os embargos de nulidade é quando houve não unanimidade em questão processual. Tá entendendo? Uma questão processual foi analisada, essa questão processual ela foi julgada, mas foi julgada contra o réu de maneira não unânime. Embargos de nulidade. Por exemplo, você está questionando se a pessoa é culpada ou inocente. O tribunal entendeu que é culpado, mas por 2-1. Nós estamos aí diante não de uma matéria processual, mas sim uma matéria de direito penal, questão de direito material. Portanto, caberá aí os embargos infringentes. Não esquecer que é recurso exclusivo da defesa. Outra coisa, pessoal, os embargos infringentes só cabem contra recursos. Por exemplo, cabe contra apelação, recurso em sentido estrito, cabe contra agravo em execução, que é os recursos típicos da execução penal, mas não cabe contra ações de impugnação. Por exemplo, habeas corpus. Habeas corpus não é recurso. Revisão criminal não é recurso. Mandado de segurança em matéria criminal não é recurso. Não sendo recurso, não cabe embargos infringentes. Embargos infringentes ou de nulidade somente contra decisão não unânime de tribunal, portanto, a partir da segunda instância,
de recurso, nunca ação de impugnação. Outra coisa importante, pessoal, é o seguinte: embora muita gente entenda que o recurso de embargos infringentes ou de nulidade seja um tanto quanto demodê, e me parece que é mesmo, certo? Minha opinião pessoal, o fato é que existe um entendimento jurisprudencial pacífico, no sentido de que você não pode interpor um outro recurso para a instância posterior. Por exemplo, uma apelação foi indeferida e confirmou-se a condenação no tribunal. Né? O réu, né, o condenado, ele quer recorrer para o STJ ou para o STF. Ele só pode recorrer para o STJ e para o STF se ele esgotar a instância. Portanto, se a decisão não foi unânime, a defesa é obrigada a interpor os embargos infringentes ou os embargos de nulidade. Tem que esgotar a instância, certo? Se interpõe um recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF diante de uma decisão não unânime desfavorável à defesa, o STJ e o STF não vão conhecer porque o recurso, a instância anterior, não foi esgotada porque cabia os embargos infringentes. Isso é muito importante, aliás, assunto que costumeiramente cai em prova, certo? Forma de interposição. Aqui é interessante, pessoal, o seguinte, porque é tipo assim, bom, você interpôs uma apelação contra uma sentença, a apelação estava sendo julgada no tribunal, foi julgada no tribunal, aliás, e o tribunal por 2-1 confirmou a condenação. E você entra com os embargos infringentes ou de nulidade, dependendo da matéria, para mostrar que aquele voto vencido a favor da defesa é o que deve prevalecer. Poxa, qual é a viabilidade disso? Né? Vou ter que mostrar para os outros que já votaram contra que quem venceu, que quem perdeu, quem votou isolado a favor da defesa que tem razão. Bom, primeiro de tudo, há que se lembrar que na maioria dos códigos de organização judiciária, inclusive no âmbito federal, o recurso de embargos infringentes não vai exatamente pela mesma turma julgadora que julgou a apelação, não. Isso não teria sentido. Quem é que vai voltar atrás? É muito difícil. Não é que não possa acontecer, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, os códigos de organização judiciária dos estados, eles determinam que os embargos infringentes vá para uma turma maior de julgadores. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós temos 3 câmaras criminais, cada uma formada por 4 desembargadores. Então a apelação vai para uma dessas 3 câmaras e essas 3 câmaras uma dessas 3 câmaras acaba julgando o caso. Certo? Se foi uma decisão não unânime, cabe embargos infringentes. Mas os embargos infringentes vão ser julgados por quem? Não pela própria Câmara. Vai ser julgada por um órgão do Tribunal de Justiça que se chama Câmaras Criminais Reunidas. Ou seja, não vai exatamente para aqueles mesmos desembargadores, não. Vai para o conjunto de todos os desembargadores que formam as câmaras criminais. Porque só assim há a possibilidade de que haja êxito, tá entendendo? Se o tribunal ele não tem câmaras criminais específicas, vai para todo o tribunal julgar a matéria, como acontece, por exemplo, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Lá nós temos 4 câmaras, não são câmaras para assuntos específicos, eles pegam qualquer matéria. Então, havendo uma decisão, um acórdão não unânime que cabe embargos infringentes, os embargos infringentes irão para o conjunto de desembargadores federais que formam o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ou seja, vai para o Pleno. Portanto, não volta para aquela mesma
turma julgadora, para aquela mesma Câmara julgadora. Vai para o conjunto de juízes de segundo grau, desembargadores, ou que formam o pleno do tribunal, ou que formam um órgão fracionário do tribunal que se chama Câmaras Criminais Reunidas. Beleza? Forma de interposição, você utiliza duas peças, uma para interpor, né, para dizer que está recorrendo, e outra no mesmo prazo de 10 dias, onde você apresenta as razões. Veja, você está recorrendo contra o relator, mas as razões estão sendo apresentadas para o conjunto de desembargadores das câmaras criminais reunidas ou do tribunal pleno, do tribunal que irá analisar aquela demanda, aquele recurso, por isso é que são duas peças, né? Aí, petição de interposição dirigidas ao relator e razões recursais dirigidas ao órgão julgador. Prazo 10 dias, eu já falei aqui, e não há juízo de retratação. O processo vai direto para esse novo órgão para apreciar os embargos infringentes ou embargos de nulidade. São recursos, é um recurso, pessoal, extremamente comum no direito processual penal e eventualmente cai até na prova da OAB, sabia? Certo? Então, bom, esses eram os ensinamentos sobre os embargos infringentes e os embargos de declaração. Espero que tenham sido úteis. Não esqueçam de, em caso de dúvida, entrar em contato comigo, seja por comentários no vídeo, seja por WhatsApp do nosso grupo ou uma mensagem direta, seja por sinal de fumaça, pombo correio e o que for. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço e um beijo.